esse livro que a gente vai apresentar hoje, ele é o desdobramento de um projeto que vocês desenvolveram. Conta pra gente um pouquinho mais desse projeto. Bom, Verônica, foi um projeto de pesquisa desenvolvido aqui pela Embrapa Agroindústria de Alimentos no Rio, que a gente começou a negociar ele em 2011, em Minas, com a Associação de Produtores de Queijo Artesanal do Cerro, né? Os queijos artesanais de Minas têm dois queijos que são bem famosos, que muita gente conhece, que é o queijo do Cerro e o queijo da Canastra. E a gente fez contato com o pessoal do Cerro e para desenvolver esse projeto, é um projeto pioneiro da Embrapa. A Embrapa, em nível nacional, nunca tinha trabalhado com queijo artesanal de Minas, ela tinha trabalhado em Fortaleza com queijo do coalho, né, o famoso queijo do coalho também, mas esse produto maravilhoso, que é o queijo artesanal de Minas, nunca tinha sido trabalhado. E a gente teve uma adesão, uma aceitação do grupo de representantes da associação lá, muito interessante, e o projeto começou em 2012 e foi desenvolvido até meados de 2015. Aí foi uma experiência muito interessante. Eu posso contar um pouquinho aqui para vocês como é que foi. Já estou curiosa para a gente saber. Eu vi que no livro vocês trabalham a questão do grande potencial do queijo Minas artesanal para a agricultura familiar, o que é uma realidade que a gente também verifica aqui no estado do Tocantins. Você consegue contar para a gente, então, vamos do começo do livro, contando essa parte do potencial? Começar a percorrer o seu livro agora. Exato. Na verdade, ele é um produto identificado, né, com a agricultura familiar, porque é aquele queijinho feito em pequena escala, né, que tem muita história, né? Ele serviu para abastecer os garimpos, né, de ouro lá na região. Cerro fica muito, para quem não conhece, fica muito perto de Diamantina, e Cerro também tinha muito ouro, né? Então, desde lá de trás, existe essa tradição. Como a região do Cerro é uma região de transição, que você consegue cultivar pastagem, e quando você já chega em Diamantina, você não consegue mais, porque né, é mais seco. Então, ali era meio que o celeiro, né? E esse queijo começou a ser produzido, né? E essa tradição foi sendo reproduzida, né, de geração para geração, até que agora virou, depois né, com a queda de toda a questão da mineração, virou essa base alimentar e um produto que passou a ser valorizado pelas características nutricionais dele, né? E como é um queijo de leite cru, né, ele tem um sabor completamente diferenciado, né? E isso despertou o interesse dos chefes de cozinha, e isso virou praticamente uma revolução hoje em dia, né? Muita coisa mudou lá desde 2015 até agora. Mas com relação à agroindústria familiar, ele é um produto feito em pequeníssima escala. Normalmente, as casas do queijo são do lado do curral, né? Hoje em dia, já com todos os cuidados, né, de higiene, mas ela é feita em pequena escala, então o investimento que o produtor faz ele é baixo, né? Então, ela se adapta àquela realidade do pequeno produtor, e que tem uma relação com os animais quase que diária ali, né? O produtor de leite, ele entende o que eu estou falando, né? Quer dizer, aquela relação emocional, né, com as vacas, ele sabe tudo por nome. Então, para ele fica muito mais fácil tomar cuidado também, e ele, com investimento básico, consegue fazer um produto maravilhoso, né? Aqui você fala no segundo capítulo da tradição e contradição. Que contradição seria essa, Rodrigo? A contradição, na verdade, a gente tem muitas. A questão do leite cru, existem muitas polêmicas por trás do leite cru. E no caso de Minas, uma grande polêmica aconteceu lá nos anos 2000, quando o Ministério Público apreendeu os queijos, né? E aí o Estado, contra o governo federal, estabeleceu uma lei estadual em que sim era permitido fazer leite cru, né, produzir queijo de leite cru, e seguiram fazendo vários estudos científicos também, chamaram vários especialistas para continuar fazendo isso. A contradição é exatamente o fato de que o mineiro pode comer o queijo de leite cru, mas os outros estados não podem. E havia uma regra federal que, com o Seluarte, ela muda, com o CISB ela muda, mas porque a contradição é por que o mineiro pode, por que os outros estados não podem, por que as regras são tão rigorosas, né? A gente já come isso há 200 anos, né? Então, a tradição e contradição é exatamente esse conflito, né? E que foi muito positivo, porque gerou todos esses estudos, né?
e todos esses desenvolvimentos. Hoje a gente sabe que esses queijos estão ganhando prêmios internacionais, né? Quer dizer, a gente vê a possibilidade de se construir com entendimento, né? Não pode se negar a ciência, né? E não pode se negar a tradição, e a gente consegue chegar nesse meio termo, né? E a tradição, isso é interessante, ela também não é estática, né? Você pode inserir questões da ciência, né? Hoje você vê os produtores de queijo da região da Canastra, da região do Cerro e das outras regiões tradicionais de Minas, eles usam várias técnicas modernas, né? Mas tem lá o pingo, né? Que é o que caracteriza, que é o soro fermento, que dá aquele sabor especial, está lá presente. Então você consegue equilibrar essas duas coisas. Não, aqui a gente também tem muito essa questão da, você colocou, da tradição, mas no nosso caso é uma tradição herdada, né? Vamos chamar pelos nossos colonizadores dos outros estados, mas aí aquela pergunta que a gente tinha conversado antes da gente entrar no ar, a pasteurização, né? É um requerimento necessário, inclusive nos tempos que estamos vivendo atuais, né? No livro você também comenta isso, que há uma modificação do sabor, mas em funções das doenças é necessário ainda, né? A gente tem algumas questões a gente pensar, né? Porque nem tudo que é artesanal é leite cru, né? A gente pode fazer uma receita da família um queijo de leite pasteurizado maravilhoso, que ele tem identidade, ele se adequa às regras do selo arte e você faz um ótimo queijo. Nesse caso específico dos queijos de leite cru, o cuidado tem que ser muito maior, né? O ideal, né, é que você tenha um controle de rebanho, quer dizer, você tem que ter legalmente um controle de rebanho muito rigoroso. E é por isso que eu, pessoalmente, acredito que a gente tem um grande potencial aí, mas tem que haver recurso para investir nisso, né? E como as regiões lá, por exemplo, em Minas, são municípios contíguos, né, um do lado do outro, que compõem essas hoje 7 regiões tradicionais, o Estado brasileiro como um todo, inclusive o governo federal, tem que investir nessas regiões para que esse controle seja rigoroso, porque a gente sabe que existe a veiculação, né? A possibilidade de veiculação de doenças é maior no caso de leite cru, né? Por outro lado, você tem um produto que tem um sensorial, né? Uma questão sensorial, que o outro não consegue atingir. Então, é aquela história do equilíbrio, né? Vamos chegar ao equilíbrio. Agora, nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem que mais ainda valorizar o meio rural, né? Então, tem que botar dinheiro, contratar veterinário e fazer esses produtos maravilhosos para a gente poder saborear. Com certeza, né? Até por uma questão de distâncias que são encurtadas quando a gente valoriza aquele produto regional. Isso a gente vê em vários diálogos. Mas, seguindo no livro, fiquei curiosa, esse projeto Agregarte, e esse nome, de onde que vem? Como é que funciona isso? Isso foi uma ideia nossa, e a gente tem um amigo, tem inclusive um colega de trabalho que fez a parte da arte, né? Que ele fez as letras como se fosse agregando, né? E a ideia é exatamente essa, é trabalhar com produtos artesanais, agregando valor ao produto. Quer dizer, o agricultor familiar, a agroindústria familiar, ele não tem como competir com a indústria que tem o mercado dela, que tem a importância dela. Então, ele tem que agregar valor a isso. E a gente pegou 2 produtos emblemáticos, né? Na verdade, 3, mas 2 dos mais emblemáticos brasileiros, que é o queijo Minas, artesanal, de leite cru, e a farinha de mandioca da Bahia, né? Que aí já é uma outra praia mais tranquila, porque é de Com origem certeza. vegetal, não tem essas regras todas, mas é um produto que vem lá dos índios, né? Um produto maravilhoso. A gente trabalhou esse produto no estado mais importante, que é a Bahia, né? E foi um trabalho também fantástico, mas isso aí a gente deixa para outra vez quando eu for falar disso. Mas então e além disso o açúcar mascavo, que também traz, né, toda essa nossa história lá da época da colônia do Brasil colônia, né, que a gente trabalhou num assentamento de reforma agrária aqui no Rio de Janeiro. Então a ideia do projeto foi trabalhar a partir desses 3 produtos, né, que dificuldades esses produtores estavam tendo. E aí a gente foi só surpresas agradáveis, né? Algumas dificuldades, com certeza, mas a ideia do projeto foi exatamente essa. Vamos conhecer cientificamente, né, através da Embrapa, esses produtos que são produtos em pequena escala e com essa tradição toda. Tem um capítulo em especial no livro que esse eu acho que interessa muito para muito produtor aqui, que são as etapas do processo de produção.
cada queijo tem um modo de fazer, mas no geral existem etapas que são comuns, né? O pingo, eu acho que é aquilo que diferenciaria, né, o seu produtor, a forma de fazer o seu pingo, que vai dar o gostinho final. Mas você podia passar para a gente todas essas etapas, uma a uma, me falando dos seus pontos principais? Vamos começar pela obtenção da matéria-prima. Produto bom, vindo de matéria-prima boa. Digamos que essa seria a máxima? Você vai me ajudando aí para a gente Vamos poder indo. acompanhar. Então, a obtenção de matéria-prima, ela inclusive está na lei do Celuarte, né? Porque o produtor, ele basicamente é matéria-prima própria, né? Sim. O queijo artesanal é matéria-prima própria, mas ela pode ser também de origem controlada, que a gente chama, né? No caso do Celuarte. Mas aí a gente entra toda essa discussão da BPA, né, das boas práticas agropecuárias, que inevitavelmente quem está lá na roça vai ouvir falar e vai ter que saber o que é, né? Que são os cuidados com a higiene, basicamente, todos os cuidados com o rebanho, com vacinação. Então, aquele leite ele tem que chegar ali com todos esses cuidados. E agora, mais ainda, né, com essa grande confusão que a gente está vivendo. Mas, então, essa é a primeira questão e ela é chave, né, que é a questão da BPA e do BPF, né? As outras etapas, aí eu já estou vendo aqui na tela, são todos os cuidados que eles tomam, vocês percebem que é tudo muito simples, são muito poucas etapas, né? Mas a gente tem que tomar cuidado em cada uma delas, né? O que os documentos de qualidade vão exigir, exatamente que esses procedimentos, que no caso técnico a gente chama de POPs, né? Eles vão ter que ser todos desenhados para que não haja nenhum risco ali naquele processo, né? E aí é aquela coisa, a enformagem, a prensagem manual, né, que aí varia de região para região, na canastra é feito de um jeito, no cerro é feito de outro. Depois a questão da salga, né? E depois você desenforma. A gente no livro também, né, que está disponível para download de forma gratuita para todo mundo, a gente tem umas fotos e a gente descreve cada uma dessas etapas. E a gente tem, você estava colocando, quer dizer, tem 2 pulos do gato, os queijos artesanais. Né? A questão do pingo, né, que é o que traz esse terroir, digamos assim, que tem gente lá em Minas que chama terroir, né, que, um grupo muito interessante de produtores lá que trabalha, e além do pingo, a maturação, né, porque é o que os franceses chamam de afiner, né, que é o afinador, que é um outro especialista, ou o mesmo, né, que ele vai conseguir tirar daquele produto, né, que ele já... O ideal é que ele seja muito bom no início, mas ele pode ainda ali, durante aquele período de maturação, que tem que ser feito com os maiores cuidados possíveis, ele pode chegar a um produto, né, melhor ainda. Eu vi que no livro vocês recomendam um outro local com temperatura controlada. Isso tudo já pensando nesse modelo europeu / o que acontece em Minas, né? Mas existe um meio termo, digamos assim, de um conjunto de condições, porque o queijo ele é tipo Minas, né? Ele é daquela região. Aqui no Tocantins a gente tem um clima extremamente quente ao longo de todo o ano, e temperaturas mais amenas, a gente realmente parte para uma câmara de maturação, né? Então, tem algum meio termo ou não? Não, aí ó, você vai me comprometer assim, porque queijo Minas artesanal só tem em Em Minas, nas Minas. regiões tradicionais. Ele é tombado pelo patrimônio histórico e ele tem indicação geográfica pelo INPI. Então ninguém pode fazer queijo Minas Por isso eu artesanal que falei, não um tipo Minas, mineiro tipo. de região tradicional. O tipo é uma outra praia. Então esse livro Não, fala também vamos ver, dessa diferenciação, que é importante as pessoas saberem que eu tem fiz a uma brincadeira por diferenciação causa comercial. disso. Não, lógico, lógico. Eu entendo perfeitamente, mas é muito interessante você falar isso, porque a gente tem essas receitas que não têm tanta tradição, mas que são maravilhosas, né? E que vão se enquadrar no Celuarte e vão se enquadrar no CISB, mas não vão se enquadrar no INPI, não vão virar indicação geográfica, É. né? Essas 7 regiões são coisas muito especiais, né? Mas existem, imagino que, né, devem ter o produtor típico do Jalapão, não sei, da região de vocês, que pode puxar isso, ou mesmo não, mesmo um produtor que tem uma receita da família, ou que ele chegou a uma receita, né? Então a Aqui gente a gente teve uma brincadeira, porque veio mineiro para cá com a
receita da família dele de Minas, da região do Cerro, e disse que o queijo dele é. E aí a gente ficou brincando com ele, nós vamos ter que adaptar. Vamos mudar esse pingo, vamos fazer alguma coisa, porque você está no Tocantins e a região lá é caracterizada. A gente leva sempre com muito bom humor, mas essa questão de dizer que a receita é da minha família e a pessoa é de Minas, isso é um pouquinho complicado, né? Às vezes, né? Mas você tocou num outro ponto interessante quando você falou da nossa estratégia. Porque o que a gente pensou? A gente pensou o queijo Minas artesanal como uma estratégia de inclusão social. Então, fica muito mais complexo para o produtor. Ele sabe colher o pingo e ele sabe produzir o queijo, mas a maturação exige espaço, porque ele vai ter que ficar 17 dias, pelo menos, se ele estiver no Cerro maturando, e 22 dias se ele estiver nas outras regiões. Então, ele tem aquela salinha pequena, né? Então, até para ele se manter nos custos e aprimorar bastante a questão do pingo e da qualidade do leite, é interessante que ele se associe numa cooperativa, numa associação, ou que ele trabalhe com uma empresa privada também, especialista nisso, e que pegue aquele queijo fresco, né, 3 dias, coisa assim, ele entrega para vamos dizer assim, para o afinador, que é aquele cara especialista, eles se juntam todos, né, e aquilo ali fica mais interessante e você consegue abarcar nessa cooperativa um número muito maior de associados, né, de produtores. E aí, alguns problemas que a gente tem lá na região também de pobreza diminuem, né, porque você abarca um grupo maior de produtores. Pra você ter uma ideia, só na região do Cerro que a gente trabalhou eram 700 produtores. Né? Tem levantamentos que falam em 30 mil produtores só em Minas. Né? Então, foi muito bem lembrado essa questão. A gente, como Embrapa, uma empresa pública, a gente pensou em trabalhar esse segmento. Inclusive, você deve ver aí, a gente fez um layout, né? Que não é nenhum modelo, mas é para mostrar onde a gente quer chegar. Né? Mostrando que os custos são muito baixos para esse produtor que vai fazer só o queijo fresco, digamos assim. Não, sim, eu estou dando uma passadinha aqui no livro para o pessoal ter noção dessas imagens, porque assim, elas revelam uma estrutura simples, né? Onde a gente observa que a condução das boas práticas é que vai fazer todo o diferencial para o enquadramento, mas fisicamente é uma realidade perfeitamente enquadrável para a agricultura familiar do estado do Tocantins. E aqui nesse projeto de referência, né, onde vocês colocam as recomendações que eu vislumbrei que dá para a gente realmente trazer para a nossa realidade. Vocês foram muito felizes porque, embora tenham-se particularidades em cada grupo de agricultura familiar, né, respeitando essas características geográficas, mas existe um padrão comum, né, que é a questão da própria cultura. E aqui ficou muito interessante realmente que você falou desse layout, porque ele é perfeitamente capaz de ser executado. Eu não vou conseguir mostrar aqui, fazer o giro na tela, mas eu achei interessante quando vocês colocaram bem delimitadas as obras civis, o quanto é possível, porque é a realidade que aqui, enquanto Secretaria da Agricultura, a gente apurou na grande maioria dos grupos, né? E essa outra questão que você levantou da cooperação, né? Que é uma coisa tão desejada que a gente estimula tanto enquanto fomentadores de políticas públicas, porque às vezes sozinho aquele produtor de 10, 15 queijos ele não consegue, principalmente na questão da maturação, mas enquanto grupo eles conseguem chegar um pouco mais longe. E no momento de crise como esse, eu acho que é o caminho também, cooperar, se reunir para que juntos se agregue valor ao produto, né? Ganhe-se mais com isso e chegue mais longe. Mas com relação a esse projeto, você tem um número assim de quantos vocês observaram até chegar numa média dessa? Ou foi bem tranquilo? Lá é padronizado também, né? A maioria das casinhas é sempre assim nesse modelo. A gente, na verdade, a Embrapa não criou nada. A Embrapa foi quem mais aprendeu com essa história, né? A gente adaptou, existe um trabalho muito bom das instituições estaduais e dos próprios municípios. Então, a Universidade Federal de Viçosa, no nome da professora Célia Ferreira, ajudou a gente no projeto. Eles têm cartilhas junto com o pessoal da Emater de Minas, né? O pessoal do IMA, que é o Instituto de Inspeção lá de Minas, faz um trabalho fantástico. Então, a gente só
tentou adequar o trabalho que eles fazem, colocando alguns detalhes. Mas isso aí é o que existe. Você vendo pela foto, é exatamente aquilo ali. É o curral colado na queijaria, é uma coisa bem simples, mas muito cuidado, muito... Você chega, você vê o produtor. A gente visitou 28 produtores lá na região. Inclusive, foi muito emocionante, porque várias histórias, a gente chegava, almoçava com eles, e eles mostravam cada etapa para a gente. Então, o que a gente fez simplesmente aí foi adaptar e apresentar a nossa sugestão. Essa sugestão de uma Embrapa que fica no Rio de Janeiro, a gente teve parceria com a Embrapa Gado de Leite, também lá de Minas, para essa situação, né? E o que eu acho que é interessante a gente dizer também é que nada é estático, né? Você vê o que aconteceu. Nessa época, na região só tinham queijos que a gente chama de casca lavada, que é esse queijo que você viu nas fotos aí que a gente usou as amostras. Hoje, eles estão deixando maturar mais tempo, deixando alguns fungos no queijo. O queijo está conseguindo sabores, né, maiores, está vindo um boom, né, de consumo, de chefes de cozinha interessados nesse tipo de trabalho. Então, um próprio reconhecimento, né, internacional desse nosso queijo. Então, é um recado, eu acho, para que tem que acreditar. Seja de leite cru, não seja de leite cru, mas o pequeno produtor, quanto mais ele se envolver, quanto mais ele conseguir puxar aquela tradição, aquele gosto que ele tem, né, e a gente tem uma relação com os animais que transcende as explicações técnicas, né? A relação do homem com o gado bovino é uma coisa, né, seja também Tem com, toda no uma caso memória afetiva. Memória afetiva, a questão das ovelhas também, a gente visitou alguns produtores aqui no Rio, né? As cabras, a gente tem uma coisa ali muito, muito forte, né? Muito, muito interessante e que tem que acreditar mesmo, tem que trabalhar, e é o que você falou também, trabalhando em conjunto fica mais fácil. Sim. Aqui, eu estou aproveitando para deixar paralisado umas imagens que são assuntos que são recorrentes aqui no nosso setor. A questão da ordenha. Lá eles estão bem à frente do que nós estamos aqui. Temos um caminho para a ordenha mecânica, né? Dentre essas propriedades, todas eram de ordenha mecânica ou ainda tinham processos manuais, ou mecânica era minoria? Como Não, funcionava? essa foto especificamente é um produtor que não está mais produzindo, inclusive. Foi o maior que a gente viu, né? Vamos dizer, acho que 70% dos produtores tinham ordenha mecânica, mas balde ao pé, né? Não era esse tipo aí, que é mais complexo e mais caro. Então, mesmo sendo, quer dizer, você vê ali o balde ao pé, né, na figura 6, esse é o padrão, né, que é uma coisa também bem simples e que realmente adianta. Aí eu acho que é um tipo de investimento que vale. Agora, é complexo, porque tem a limpeza, normalmente com água quente, do ordenhador, coisa assim. Mas faz tranquilo com ordenha manual também. Alguns produtores a gente viu, né? Esse produtor mesmo, na época que a gente visitou, dessa verde, figura 7, era ordenha manual. É um queijo maravilhoso, um trabalho fantástico, uma pessoa que você via que estava feliz, com a qualidade de vida altíssima, né? E muito, muito interessante. Você vê o quanto esse produto pode gerar qualidade de vida para as pessoas, né? Não, sim, com certeza. Aqui no Tocantins, a gente vem observando essa ordenha do balde ao pé, né? Mas uma coisa que vem, assim, o pessoal fica brincando, o leite, ele tem uma facilidade, se as condições higiênicas não forem obedecidas, ele talha no meio do caminho, né, e ele não segue, né? Aí, então, a própria matéria-prima, ela auxilia nessa questão. Mas em relação, Rodrigo, eu estou observando aqui que vocês dedicaram um capítulo especial às boas práticas de fabricação. A gente brinca que no Covid é água, sabão e boa educação, né? Mas dentro da agroindústria de alimentos, sempre foi necessário a gente falar das boas práticas e do papel importante do manipulador de alimentos. Dentro da queijaria, isso também é um ponto seguro, né? E a questão da própria família, quando tem a agroindústria familiar, onde os manipuladores são as próprias famílias. Às vezes o marido está na ordenha, a mulher que é responsável por fazer o queijo. Esse é o modelo que a gente observa aqui. Vocês também observaram lá? Tem essa divisão? Como é que funcionava essa dinâmica lá? Não, com certeza predominou nessa nossa investigação o trabalho familiar. Agora, não deu para caracterizar por gênero, né? Ah, não, é mais a mulher, é mais. Muitas vezes era a filha, às vezes era, né, algumas vezes o empregado, mas a maioria a agricultura familiar mesmo.
E a gente percebe que existe um certo medo, porque a questão legal, existe uma documentação um pouco complexa, mas para o agricultor, para a agroindústria familiar, é muito mais fácil, até porque ele conhece, né? É ele mesmo, ou é a mulher, ou é a filha. Quer dizer, os documentos de qualidade, os procedimentos, fica muito mais fácil você fazer o trabalho, né? Agora eu vou até, quer dizer, eu acho que a gente vai ter mudanças, né? Provavelmente com a Covid, porque a nossa preocupação era muito o produto, né? E agora a preocupação, e a maioria da legislação é feita para outros micro-organismos que não o vírus, né? Vírus nem DNA tem, né? Tem RNA, quer dizer, é uma coisa simplérrima e é o homem que carrega. Então, os cuidados com a saúde de quem está operando, né? Com a forma como, né, as visitas, por exemplo, vão ter que ser muito mais cuidadosas, não pode entrar de forma nenhuma na queijaria, quem vem visitar, e todo mundo fica curioso quando tem um produto fantástico desse. Então, a gente vai ter que rever, provavelmente o Ministério vai vir com normas aí, aquelas que são, né, lá as infralegais, aquelas hienes, portaria, vai cair um monte. Pode ir esperando, porque vai ter. E precisa, né? E precisa. Mas eu vejo ali aquela luz, né, no fim do túnel, de que a gente vai ter uma valorização, sim, do nosso meio rural brasileiro, maravilhoso, né, com muito espaço, né? Estamos muito à frente dos outros países nessa área e tem que puxar e respeitar a tradição de quem já está lá, de quem está sofrendo, de quem, né? Acho que temos boas perspectivas aí. Você tocou num ponto-chave que a gente sempre conversa. A indústria de alimentos girou sempre em torno de bactérias, né? E, de repente, vem um vírus e muda tudo. Sempre tivemos a preocupação com o manipulador de alimentos, né? E tanto é que a maioria das palestras que a gente tem observado nos últimos dias é se seria possível a transmissão do vírus pelos alimentos, né? Até então não tem embasamento científico suficiente, disse apenas que é pequena, mas reside no manipulador de alimentos o veículo de transporte, né? Então, se não tem tratamento térmico em alguma etapa do processo, né, a higiene é essencial. Mas isso daí que você também colocou com relação às visitas é uma outra conversa que nós vamos começar agora. O turismo gastronômico, até aqui no estado, ele vem surgindo. E a ideia da nossa Secretaria de Turismo é que as propriedades que produzem, elas se abram para que as pessoas vejam a produção e já degustem no próprio local. Então, você acabou que já deu a resposta. Tem que ser revisto, né? Porque o processamento de alimentos com fins de comercialização tem que ter todos os cuidados, não é isso? Exato, mas temos alternativas, né? Pode visitar, mas não vai poder entrar no espaço que está sendo produzido. Mas, certamente, existe um grande potencial da pessoa poder se alimentar, o produtor rural adaptar a sala de almoço dele para receber as pessoas, né? Só mais um espaço ali, no caso nosso, a Casa do Queijo, é que realmente vai ter que ter restrição. Talvez botar um vidro, né? Também a gente tem soluções, o famoso álcool gel, né? Que a gente também está muito bem na fita, porque temos essa produção fantástica de cana, né? Então a gente vamos achando as luzes aí, né? Porque tem coisa boa para a gente, e a gente que é do meio rural, né? Agrônomos e engenheiros de alimentos como vocês, a gente tem uma praia aí fantástica para a gente trabalhar. Não, com certeza. Quero muito te agradecer. Foi muito bom esse bate-papo, foi muito esclarecedor. E eu deixo o microfone aberto para você deixar uma mensagem final para o nosso pequeno produtor de queijo aqui do Tocantins. Muito legal, a gente conversou um pouco antes, né? E é muito bom falar com o pessoal que participa da feira, continuem aí participando, né? Vai passar essa confusão que a gente está vivendo, vai passar. E eu soube também que vocês têm várias iniciativas, né? Essa capilaridade com os municípios do interior, né? A gente lá na Embrapa Agroindústria está à disposição com relação a dúvidas do livro, né? Se você quiser fazer contato também na semana que vem, estamos aí à disposição. Mas o recado é esse, vamos acreditar, né? O Brasil é um país fantástico, a gente tem esses produtos fantásticos e a gente tem que valorizar esses produtos, né? E tem que acreditar mesmo, porque a questão do simbólico é muito importante e a gente tem cientistas fantásticos, a gente tem produtores fantásticos, então vamos
vamos trabalhar, vamos, né? Vamos para frente, né? Não pode ficar nessa confusão. Chega de confusão. Chega de confusão. Muito obrigada, Rodrigo. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa conexão de hoje. Agroindústria Conectada, a sua melhor programação rumo ao desenvolvimento regional. Até mais.